E aí, tudo bem? Eu sou Tadeu Samper, professor e consultor de inglês, conselheiro de inglês. Hoje eu vim falar para vocês sobre mitos e verdades e selecionei 3 tópicos. Vamos para o primeiro deles, tá? Pessoas fluentes não cometem erros? Com certeza isso é um mito, tá? Primeiro vamos pensar o seguinte, o português. Tá? Uma pessoa que fala português, que chega na sua graduação máxima, por exemplo, um doutorado, ela tem um conhecimento vasto, mas ele não é absoluto. Existe uma ideia taxativa que para você ter fluência é você ter a gramática plena, você ter uma pronúncia perfeita e você se comunicar plenamente. Isso não é verdade, tá? Você só vai adquirir fluência, você só vai ter fluência quando você, diante de uma situação atípica, conseguir sair dessa situação, desse embaraço. Então, a principal questão é quando a pessoa é fluente, é quando a pessoa simplesmente ela consegue se comunicar, ela consegue se dar bem diante de qualquer situação. Isso é ter fluência. E o outro detalhe é o seguinte, quando você começa a estudar o idioma, você começa a criar os vícios linguísticos e dessa maneira você acaba saindo das normas e até mesmo das regras daquele idioma. O segundo tópico que eu escolhi é o seguinte, a tradução literal é a melhor forma de aprender o idioma? Não. Eu posso falar isso com muita convicção e com muita tranquilidade pela minha própria experiência de vida. Tá? Além do inglês, para quem não sabe, eu tenho conhecimento de outros idiomas, que é o francês, o alemão, o italiano e o espanhol. E eu confesso para vocês que eu nunca aprendi qualquer desses idiomas com uma tradução do lado. Aí você pode perguntar, mas como que funciona, Tadeu? Eu vou explicar para vocês dois tipos de memória que nós temos no nosso cérebro, que são chamadas a memória imediata e a memória do significado. O que são elas? A memória imediata é aquela que você simplesmente... Por exemplo, você pergunta para mim, Samper, como que eu falo nos dias de hoje em inglês? Aí eu chego para você e falo assim, você pode falar nowadays. Muito bem. Aí simplesmente a probabilidade de eu te perguntar daqui uma semana, daqui a 10 dias, X, como que fala mesmo nos dias de hoje em inglês? É muito remota que você saiba me dizer. Por quê? Porque simplesmente você guardou aquilo, você queria saber aquilo naquele momento e pronto. E sem contextualização nenhuma, aí que está o problema. E, por exemplo, se nós vamos praticar lá uma aula e a gente vai ver a questão dos expressões em inglês, aí eu vou ensinar para vocês como que é de nada em inglês, né? Obrigado, de nada. Você tem 2 formas, você pode falar you're welcome ou not at all, tá? Diante dessa situação, você pode fixar e você com certeza irá guardá-la se você praticar e exercitá-la. Então é exatamente essa a questão das 2 tipos de memória. E o terceiro e último item é, eu posso aprender o inglês sozinho? Pode, porém com ressalvas. Todo mundo sabe, se não todo mundo, grande maioria sabe, o que é ser um autodidata. Autodidata é aquela pessoa que tem o dom, tem o talento de aprender algo sozinho, by yourself. Tá? Porém, nós temos que tomar muito cuidado. A partir do momento que você, de repente, opta por esse caminho, tá? Você pode criar danos por vezes até muito complicados. Então você tem que tomar muito cuidado se você, por exemplo, tem o português e tem o espanhol e quer partir para o inglês, aí eu considero que tudo bem. Agora, se você de repente
pensa em, você tem o português e quer estudar o inglês ou o espanhol, ou seja, um segundo idioma sozinho, você corre um risco muito grande porque você não vai ter com quem corrigir e você não terá com quem compartilhar. Então, por essa razão e por essas outras motivos que isso vai tornar você vai criar aqueles vícios linguísticos que vai ser muito difícil e muito complicado de você esquecê-los e até mesmo de você tirar essa raiz que você mesmo plantou. Então, por hoje eu fico aqui. Eu agradeço a atenção de você. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! As pessoas que têm fluência, errei. Vamos lá. Fluentes. Primeiro item. Pessoas fluentes não cometem erros?